Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma aula, né? Nós vamos dar início ao nosso segundo semestre. Espero que todos vocês estejam renovados e motivados aí depois de um mês de férias. E nós vamos dar início com o conteúdo que muita gente, eu acredito, que estava esperando por ele, que é o nosso conteúdo de genética. Um conteúdo aí que traz muita novidade para vocês. Algumas discussões também, é claro, que envolve também muita polêmica, o conteúdo de genética. Muitas questões da genética, muita gente é contra, mas muita gente é a favor. Mas é um conteúdo também bastante interessante, porque envolve aí manipulação de DNA, né, questão de tratamento de saúde. Então, é uma área aí da biologia que acredito que vocês vão ficar fascinados por ela. Então, para dar início, né, dar boas-vindas a todos vocês. Sintam-se aí bem motivados para mais uma aula. Então, uma apresentaçãozinha aqui da genética para vocês. A genética é uma das áreas da biologia, como muitas, né, vocês já conheceram. É uma área da biologia que estuda a transmissão do material genético, que vai acontecendo ao longo das gerações. Ela estuda a natureza química desse material genético, nós vamos falar sobre isso ainda nessa aula. E o modo de ação desse material genético. O que seria esse material genético? Resumindo, é a molécula de DNA, certo? Vocês vão perceber a grande importância também da matemática nessa área aí da biologia. Nós vamos ver a matemática em vários momentos. Quando formos trabalhar aí o conceito de porcentagem, probabilidade, interpretação de gráficos e tabelas, a gente vai trabalhar muito essa questão aí da área da matemática. Ao estudarmos a composição também das moléculas, né, envolvidas na hereditariedade, você também vai ver aí a contribuição grande da química. Então, nós vamos precisar dessas duas disciplinas envolvidas aí junto com a biologia para a gente entender esse conteúdo. Então, a genética, ela estuda esses padrões de herança biológica, também chamado de hereditariedade. É o modo aí como as nossas características, como as características de uma espécie, elas são transmitidas de geração para geração. Essa palavrinha genética, ela passou a ser empregada a partir aí do século XXI, mas genética a gente já vem utilizando aí há muito tempo atrás, ok? Para a gente continuar aqui, nós vamos falar um pouco de como aconteceu a descoberta dos gametas. Gametas, acredito que todos vocês já lembram aí dessa palavrinha. Gameta significa as duas células especiais para a reprodução, que é o espermatozoide e os óvulos. A descoberta dos gametas, ela aconteceu aí por volta, né, na década aí, de 1660, um médico holandês aí chamado de René de Graaf, ele analisou ovários de algumas fêmeas de várias espécies de mamíferos. Ele verificou que na época da reprodução, a superfície desses órgãos, dessas fêmeas aí, elas apresentavam alguns inchaços, substituídos por uma mancha amarela durante a gravidez. Ele notou que havia alguma correspondência entre o número dessas manchas que surgiam lá e o número de embriões em desenvolvimento no útero delas. Então, fundamentados aí por essa observação, Graaf ele afirmou que as fêmeas dos mamíferos, elas produziam partículas geradoras que migravam do ovário até o útero. E isso ia sendo atraído pelo sêmen masculino. Na verdade, o que ele estava observando aí? Ele estava observando a gestação dela, né, o período de gravidez. Então, ele imaginou que essas substâncias, né, que na verdade eram as células, os óvulos, eles eram produzidos no ovário, e quando ela tinha lá o período de encontro lá com o parceiro dela, ela engravidava e coincidia a quantidade dessas manchinhas amarelas que ele fala, eram os óvulos que ela produzia, e coincidia com a quantidade de descendentes que ela tinha. Então, passou a ser descoberto aí os óvulos. E os espermatozoides? Bom, os espermatozoides eles foram observados pela primeira vez pelo microscopista holandês que foi o Leeuwenhoek.
Posteriormente, também ficou estabelecida a ideia de que a união desses dois gametas, óvulo e espermatozoide, era chamado de fecundação. Então, quando esses dois gametas eles se encontram, fica estabelecido então a fecundação. A partir daí, ficou evidente que esses gametas, eles eram a única ligação física entre as gerações e que eles deviam conter essas informações hereditárias dos seres vivos. Fato de grande importância para os estudos posteriores sobre a hereditariedade, né, que passaram a ser focados nessas duas células aí, óvulo e espermatozoide. Só que até chegar nessa descoberta dos gametas e entender todo o processo de fecundação, a história da genética, a história dessa hereditariedade, ela levou vários caminhos e vários debates. E aí, com isso, foram criados várias teorias. Então, o que a gente vai ver aqui agora, né, a partir de agora, vamos conhecer algumas teorias em que muitos estudiosos ficaram questionando até chegar ao entendimento que nós temos hoje de fecundação. Então, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e entender que teorias eram essas. A primeira é chamada de teoria da pré-formação. Ela também é chamada de pré-formismo. O que é essa teoria? Até meados aí do século XVIII, aceitava-se que os organismos eles já se encontravam completamente formados no interior do ovo. O que é isso? Nessa época, alguns cientistas defendiam que o organismo ele já estaria, de algum modo, pré-formado desde a sua concepção e ele só precisaria crescer para atingir a forma adulta. Essa imagem que vocês estão vendo aí, desse ser humano aí acocado, com essas perninhas e esses braços e essa cabeça aí ainda não formada, era o que eles acreditavam que existia dentro do espermatozoide. Nessa época foram criados aí dois grupos, que era o grupo que acreditava que esse pequeno ser humano ele estava dentro do espermatozoide. Já outro grupo acreditava que esse mini ser humano ele estava dentro dos óvulos. Esse homenzinho que vocês estão vendo aí, essa representação, é um homúnculo, que é um minúsculo homem dentro ou do espermatozoide ou do óvulo. Então, isso aí ficou conhecido como a teoria do pré-formismo. Nós sabemos que isso não é possível, né? Que tem sim algumas estruturas dentro do espermatozoide, dentro do óvulo, mas que não é um homúnculo ou um mini animal como eles achavam na época. Então, essa teoria aí, claro que ela foi descartada, porque acreditava-se que existia um pequeno homem dentro dessas duas células especiais que eram o espermatozoide ou óvulo. A outra teoria que surgiu na época foi a teoria da epigênese. Essa teoria, também chamada de teoria pós-formação, ela foi formulada aí por volta de 1759, em oposição à teoria da pré-formação que nós acabamos de ver. Segundo a teoria da epigênese, os seres, eles surgem pelo desenvolvimento de uma célula ovo, ou também chamada de zigoto. Mas isso após a fecundação. Os defensores da epigênese, eles propunham que o desenvolvimento ele começaria a partir de uma matéria que não era muito bem definida e que os órgãos seriam formados ao longo desse processo. Só que algum tempo depois, o embriologista alemão Wolff, ele demonstrou que o coração e os vasos sanguíneos, eles são formados durante o desenvolvimento embrionário. Então, isso aí ela contrariava, né, a ideia da pré-formação, de que essas estruturas já deveriam estar lá, estar presente no ovo para garantir o crescimento do embrião. Então, é claro que depois essa teoria também foi descartada. Nós vamos ver agora as teorias da pangênese e da herança ancestral. Segundo essa teoria, pangênese, todos os órgãos e os componentes do corpo, eles produziam suas próprias cópias em miniaturas, e elas eram infinitamente pequenas. Essas miniaturas, elas ganharam até um nome, elas eram chamadas de gêmulas ou pangenes. Estas gêmulas, elas seriam carregadas pela corrente sanguínea até as gônadas, né, que eles achavam
que tinha um local no corpo que, para o nosso entendimento hoje, isso aí são os órgãos reprodutores, né? O ovário, os testículos, e para eles eram como se fossem as gônadas, e lá, essas miniaturas do corpo, elas iriam se reunir, que aí seriam os gametas, e na fecundação, essas partículas, elas se uniam, né? As partículas masculinas se uniam às partículas femininas, e aí dava origem a um embrião. Nesse encontro, essas gêmeas elas iam se desenvolvimento e dava origem às diversas partes do corpo. Então, resumindo, o que é essa teoria aí? Eles acreditavam que os seres vivos, ou os seres humanos, eles produziam miniaturas do corpo, por exemplo, miniaturas do braço, miniaturas da perna, miniaturas da cabeça, e essas miniaturas que eles chamavam de gêmulas, elas saíam circulando aí pela corrente sanguínea. Em um momento elas iam parar nessas gônadas e lá ficava esperando o momento da fecundação. Quando essas partículas se encontravam, elas ficavam ali todas na mulher e a mulher passava como... A mulher iria, na verdade, obter só a montagem dessas estruturas. Então, é como se nós produzíssemos partículas pequenas, né, infinitamente pequenas, e aí elas fossem se juntando, como se fosse um quebra-cabeça, e aí dava origem ao novo ser. Só que, é claro, né, depois de alguns experimentos, né, foi através de transfusão sanguínea aí com alguns coelhos, alguns cientistas fizeram, então eles verificaram que era incapaz de se evidenciar a existência das gêmulas. E essa teoria aí, depois desses experimentos que foram feitos com transfusões sanguíneas de coelhos, ela com certeza aí foi abandonada, porque a gente sabe que as nossas células especiais, os gametas, né, que são o óvulo e o espermatozoide, elas carregam um material genético próprio, que aí elas se unem na fecundação para formar um novo ser, e não miniaturas que vai se montando aí feito um quebra-cabeça. É claro que essa teoria aí gerou muita polêmica, mas tinha lá aqueles que acreditavam. Então essa aí ficou conhecida como a teoria da pangênese. E para encerrar, a gente vai falar sobre os fatores mendelianos e a teoria cromossômica de herança. Os fatores mendelianos, né, é graças aí ao nosso pai da genética, chamado de Gregor Mendel. Ele fez aí seus experimentos com ervilhas, e essas ervilhas eram cultivadas no Jardim do Mosteiro, na República Tcheca, onde ele fazia lá seus experimentos. Ele se destacou aí como um dos grandes descobridores da hereditariedade. O trabalho dele foi extremamente importante para a gente descobrir todos esses mistérios aí por trás da hereditariedade. Então foi ele que, graças a ele identificou esses padrões aí de herança e estabeleceu as leis que hoje levam o seu nome, né? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, é graças ao todo o descobrimento que Gregor Mendel fez estudando as ervilhas. Então, nós vamos conhecer essas duas leis dele depois, né? Em nossas próximas aulas, nós vamos tratar sobre as leis de Mendel. E só para a gente reconhecer aí o trabalho que foi feito com as plantinhas de ervilha, que graças a esses experimentos nós conseguimos entender como é que é transmitida a característica de pai para filho, né, de geração para geração. Então, a hereditariedade ela veio ser conhecida depois dos experimentos de Gregor Mendel. E para a gente finalizar aqui a natureza química do material genético, né, isso é uma coisa já mais atual, em que a natureza química do material genético ela começou a ser conhecida a partir de 1869, quando esse cientista aí ele isolou o núcleo da célula e visualizou lá que existia uma molécula grande, né, chamada de nucleína, e desde então outros cientistas eles demonstraram que essas nucleínas elas tinham uma natureza ácida e passaram a chamá-las de ácidos nucleicos. E aí eu apresento aqui para vocês essa molécula, né, que é a grande molécula aí de DNA,
que é chamada de ácido desoxirribonucleico, então ela é uma molécula ácida, por isso esse nomezinho aí, que aí nós vamos entendê-la nas nossas próximas aulas, né, o detalhe, todos os detalhes dessa moléculazinha que na genética tudo envolve essa molécula. Para vocês, finalizando aqui nossa aula, eu gostaria que vocês, lá no nosso mural do Classroom, vocês postassem lá nos comentários, após assistir a aula, vocês escolham uma dessas teorias que foi tratada aqui com vocês, né? Muitas dessas teorias aí, algumas que bem estranhas, mas que vocês escolham uma teoria dessa, apenas uma, e explique, né? De forma bem rápida lá, só uma frasezinha, coloca lá o nome da teoria e o que ela tratava, lá no Classroom, ok? Bons estudos aí para vocês, até a próxima!